Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite que o Senhor fez. Nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Te agradecer por mais um dia que o Senhor fez, para que o nome do Senhor seja glorificado. E pedir, Senhor, que o Senhor venha falar o nosso coração, que o Senhor venha trazer o discernimento, Pai. Que o Senhor venha falar conosco aquilo que o Senhor quer através da Tua palavra. Nós declaramos que a nossa dependência, ela é 100% no Senhor e do Senhor. Por isso convém que o Senhor cresça, Pai, e que a gente diminua, que somente o Teu nome seja glorificado. Obrigado por cada vida, cada pessoa aí representada. Eu te agradeço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, né, em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 5, abre comigo. 1 Coríntios capítulo 5. Nós vamos ler do verso 6 em diante. 1 Coríntios, a igreja em Corinto era uma igreja de um povo gentio, de um povo da cultura grega, de um povo pagão. E Paulo ali, ele inaugurou uma igreja naquela cidade. E em 1 Coríntios 5, ele cita a Páscoa. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. Ele fala o seguinte: não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Isso é muito curioso, porque essa igreja é uma igreja completamente gentia, ou seja, não judaica, e ela celebra a Páscoa. Paulo está falando, vamos celebrar a Páscoa com entendimento. Hoje, o meio cristão celebra a Páscoa fora da data e com coelhinho, com ovo de chocolate. Mas aí Paulo está falando para aquela igreja, vamos celebrar a Páscoa. E qual é a importância disso para nós, que somos cristãos, que não somos judeus? Qual é a importância de celebrar essa festa, que é uma festa bíblica, ordenada por Deus como um memorial? Presta atenção. Toda festa bíblica, ela tem um intuito sobre a família. Deus quer falar algo para a família. Toda festa bíblica é um memorial. É para trazer algo à memória. Se você abrir a Bíblia, em Levítico, Êxodo capítulo 12, abre aí comigo. A festa de Páscoa, cerimônia de Pêssah, abre aí comigo. Levítico capítulo 12. Abre aí. Êxodo, desculpa. Êxodo capítulo 12, vamos abrir lá. Deus, ele diz o motivo de celebrar essa festa. Êxodo capítulo 12, verso 26. Êxodo 12, 26. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, olha aqui. Ou seja, essa festa, ela era para trazer à memória dos filhos alguma coisa. Respondereis, verso 27. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Será que essa festa, ela é só para o judeu? A Bíblia diz que essa festa, ela é para o judeu e para o estrangeiro que anda no meio dele. O que é isso? A igreja, ela deveria celebrar a Páscoa com o entendimento correto. Outra coisa interessante é que nesse memorial de Páscoa, Jesus instituiu um outro memorial. A Bíblia não diz que ele substituiu, mas que ele colocou um novo. Esse outro memorial é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi instituída numa cerimônia de Páscoa e 98% dos cristãos não entendem nada dela. Uma vez por mês, pega um pedacinho de pão, come ali, né?
e aquele pedacinho de pão, bebe-se o cálice, examina o homem a si mesmo e pronto, como um ritual sem completo entendimento. E nessa noite eu quero que você aprenda sobre Páscoa, sobre ceia e sobre o que é correto para você fazer com os seus filhos, com a sua família. Hoje o diabo ele ataca a família. E o ovinho de Páscoa, o coelho, coelho é uma deusa da fertilidade, porque o coelho reproduz muito. No meu canal tem um vídeo sobre Páscoa, essa Páscoa pagã que é celebrada no nosso meio, e agora até igrejas evangélicas estão colocando coelhinho de Páscoa. Estão deturpando aquilo que Deus deixou como santo para os nossos filhos, para que eles tenham entendimento. Eu quero falar primeiro, antes de começar, com Jesus na Páscoa. Porque o nosso alvo primeiro é Jesus. Aquilo que Jesus fez, aquilo que ele ensinou para nós, é a minha primeira regra de fé. Jesus é a autoridade máxima na minha vida. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática, e Jesus é a maior autoridade. Jesus, Jesus, ele é a própria palavra. E aquilo que ele mandar e fizer, eu vou fazer. Indiferente, né? Hoje no nosso meio, adaptaram a festa junina para quadrilha gospel, ou seja, uma festa pagã, um culto a Juno. Se você não sabe o que é festa junina, ou o mês de Juno, deus romano. E essa festa é celebrada no meio evangélico como festa gospel, quadrilha gospel e etc. Agora a Páscoa, que é uma festa bíblica, não. Pentecostes, que é uma festa bíblica, não. Ou quando celebram Pentecoste, é para arrancar dinheiro das pessoas. Não é para trazer o entendimento correto. Quando tiver a data da festa de Pentecostes, eu farei uma outra live para ensinar sobre essa festa. Porque 3 festas bíblicas são para todo o corpo de Cristo. Quem mandou é Deus. Abre comigo Deuteronômio 16:16. Você vai ver Jesus nessas 3 festas. 3. E vai mandar os discípulos também participar dessas 3 festas. Deuteronômio 16:16. Deus ele diz o seguinte. Você vai ver que é pro natural, ou seja, pro povo de Israel e pro estrangeiro que caminha no meio. Ou seja, a igreja, se você não sabe, ela foi enxertada em Israel. Nós somos participantes da oliveira. Abre aí Deuteronômio, capítulo 16, verso 16. E vamos ver aqui, Deuteronômio 16:16. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, que é Páscoa, na festa das semanas, que é Pentecostes, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. 3 festas bíblicas. É para todo o corpo de Cristo. Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Você vai ver Jesus celebrando Páscoa. Você vai ver Jesus mandando os discípulos aguardar em Jerusalém Pentecostes. E você vai ver Jesus no Evangelho de João celebrando, João capítulo 7. Você vai ver verso 37 a 39. A festa de tabernáculos. 3 festas. Agora, hoje nós estamos focados na Páscoa. Palavra Páscoa, Pêssar, passagem. E o que marca essa passagem? A Páscoa foi a última praga, a 10ª praga sobre o povo do Egito. Foi quando Deus passou sobre o Egito. E ele não só feriu os primogênitos do Egito, mas feriu os deuses do Egito. Abre comigo Êxodo, capítulo 12, verso 12. Abre aí comigo Êxodo 12, 12. Então, quando Deus passou naquela noite, essa noite que Deus passou,
é exatamente a noite de ontem, de segunda para terça no nosso calendário. É a mesma data de 3.500 anos atrás, quando Deus ele passou sobre o Egito. Ou seja, o cordeiro ele era morto no crepúsculo do sol de ontem. E o sangue era passado nas ombreiras das portas. Porque Deus passaria sobre o Egito. Ele não ia ferir só os primogênitos. Olha o que diz em Êxodo 12:12. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos, presta atenção, deuses do Egito, executarei juízo. Eu sou o Senhor. Fala, pastor, mas o que é isso? Que Deus egípcio? O que é isso? Deus feriu os deuses do Egito? Aquelas imagens que tem boca e não fala? Não. Por trás daquelas imagens é toda a nossa luta hoje. A nossa batalha hoje não é contra carne e nem sangue. Abre aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 6, verso 12. A nossa batalha. Aí, o apóstolo Paulo, Efésios 6:12. Ele diz contra o que você luta. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ou seja, Deus feriu toda a hoste de maldade do Egito. Ele passou por ali e feriu todos os deuses. Hoje nós somos, no Brasil, no mundo, governados. Você não. Você é governado por Jesus, porque você escolheu isso. Nós vamos saber por que você é governado por Jesus e o resto não. Quem não tem Jesus, ele é governado por principados, potestades e dominadores. E nesse dia em especial, lá no Egito, Deus executou juízo. O que o Êxodo, a Páscoa, tem a ver com o Apocalipse? Presta atenção. Lá no Egito você tinha um faraó que se dizia Deus. E ele governava o mundo da época. Era o maior império da época. E Deus executou juízo nele, no império dele e nos deuses que governavam aquele império. Se você não sabe, o mundo está sendo preparado por um novo império. E nesse novo império vai aparecer um homem que se diz Deus, que quer adoração como Deus e vai implantar o império dele nesse mundo. Aliás, já está sendo implantado. Abre comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. O apóstolo Paulo diz quando que Jesus vai voltar para a igreja em Tessalônica. Ele diz, a volta de Jesus, ou isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha o faraó aí, Esse é o novo faraó. Ele se diz Deus. É o anticristo. Agora, se você que não é um leitor da Bíblia, seja, porque 7 das 10 pragas do Êxodo vão se repetir no Apocalipse. A grande tribulação. Deus vai executar juízo sobre o império do anticristo. E as mesmas pragas do Êxodo, em nível mundial, vão se repetir na terra. Então, meu irmão, conhecer da Páscoa é conhecer que o mesmo Deus que prometeu que libertaria aquele povo da escravidão do Egito,
Esse mesmo Deus enviou o Filho dele para nos libertar de um império muito maior do que o egípcio. E há uma promessa desse mesmo Deus, e eu creio nela, que Jesus vai voltar e vai nos tirar daqui e vai nos colocar numa terra celestial que mana leite e mel. É uma repetição. A história de Israel se repete na igreja e no mundo. Jesus, abre comigo João 14:1. Jesus prometeu, vai nos libertar daqui. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois eu estou indo para lá, preparar-vos lugar. E quando o lugar estiver pronto, eu volto para te buscar. O nosso Redentor vive. Ele vive e vai voltar como rei, como sumo sacerdote, como juiz, muito maior do que Moisés, que foi o libertador desse povo. É Jesus. E vai nos conduzir para uma Jerusalém celestial. Agora, entender toda a sintonia da Páscoa hoje é muito importante. Eu quero que você volte comigo lá no Egito, 3.500 anos atrás, com um povo escravizado há 400 anos, mais de 400 anos escravo. E havia uma promessa feita por patriarca Abraão, está em Gênesis 15, que eles seriam escravizados, mas Deus iria libertá-los. E quando chegou essa época, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo e levantou Moisés para que ele fosse o libertador. Quando a gente vê Apocalipse, há uma mulher em Apocalipse 12, presta atenção. Há uma mulher vestida de sol, de lua, de estrela, grávida. E ela está com dores de parto. Você fala, pastor, o que isso tem a ver com ouvir o gemido do meu povo? Essa live, eu falo muito versículo, é bom você anotar ou assistir depois para você conferir. A mulher está em Efésios 5, é a igreja. Tá? E o sol, a lua e as estrelas é o sonho de José, é Israel. Então uma mulher vestida de sol, de lua e estrela é a igreja fundida em Israel, um só Israel, um só, formado de judeu e igreja. Agora, com dores de parto para dar à luz, você sabe o que é isso? Não, né? Lá no Egito, Deus ouviu o clamor do seu povo, não estava aguentando mais a escravidão. Pois eu quero dizer para você, a grande tribulação vai trazer gemido. Jesus falou em Mateus 24, que o princípio das dores, sabe que dores que é? Dores de parto. Nós estamos entrando no princípio das dores para a volta de Jesus. E Deus quer ouvir o seu clamor, porque ele diz, eu ouvi o clamor do meu povo. E nós estamos vivendo já dias difíceis. E eu quero ter uma notícia boa e uma ruim para você. A boa é que você é imatável, você não tem que preocupar se você anda no caminho estreito. E se Deus encheu o seu coração e você serve Ele. A ruim é que vai piorar. Para aqueles que não têm Jesus, vai ficar terrível. Porque para nós temos uma esperança. Que o nosso Redentor vive, que Ele vai voltar para nos tirar daqui. Mas para aquele que não tem Jesus, a esperança é esse mundo aí, está no sal. As dores de parto estão começando. E lá no Egito eles estavam em dores. Pelo chicote do faraó não estavam aguentando mais. E eles clamaram e Deus enviou o libertador. E aí Deus faz um ritual. Um ritual que você já leu e deve ficar assim impressionado por não ter o entendimento às vezes. A primeira coisa, abre a Bíblia em Êxodo, capítulo 12, verso 1. Depois você vai ler o texto de Êxodo 12. Eu vou resumir para você, porque o nosso tempo não é longo, é curto. Mas ali, Deus, primeira coisa, ele fala, esse dia agora, esse mês, será o primeiro mês do ano. É um ano novo na sua vida, é a Páscoa.
Vai ser ano novo para vocês. Segundo, cada família, no 10º dia, vai pegar um cordeiro macho de 1 ano, levar para dentro de casa, esse cordeiro ou um cabrito. E no 14º dia, ó, vai ficar 4 dias dentro da família. E no 14º dia, ele vai ser imolado. E o sangue dele passado nos umbrais da porta. Porque quando eu passar pelo Egito, eu vi o sangue, aquela família, presta atenção, aquela casa, aquela família, a morte não vai entrar nela. Olha que coisa. A primeira coisa que eu vejo é o trauma. Porque quando você pega um cordeiro de 1 ano, sem defeito, é um cachorro em poodle quase. É um poodle avantajado um pouco. Agora você imagina na frente dos filhos, da família, cortar a garganta desse animal. E o pai que corta a garganta e pega o sangue e passa nos umbrais da porta. Eu fico imaginando o choque que dá nos filhos. Pois é para chocar mesmo. É para que eles soubessem o preço pago para que eles saíssem do Egito. Foi a morte de um animal inocente. Um animal sem pecado, sem nada. Um pobre animal pagou a conta para que eles saíssem do Egito. Quem matava o animal era o pai. O pai, o chefe da família, degolava o bicho. Você já pensou a cena? Você imagina essa cena? Pois eu quero agora que você vá comigo, há 2000 anos atrás. Imagine a cena lá no Monte do Gólgota, quando Deus, o Pai, pegou o filho dele e colocou na cruz por você. Presta atenção. Você tem que ensinar isso para os seus filhos. O preço pago é caro. Não é de um cordeiro, de um cabrito, mas é do Filho de Deus. Você fala, pastor, até hoje eu aprendi que quem matou Jesus foi os judeus. Você aprendeu errado. Eu aprendi que foi os romanos. Aprendeu errado de novo. Quem matou Jesus, abre aí Isaías 53, 5. Você vai saber por que ele foi morto. Quem pôs ele na cruz. E qual é o projeto de Deus com a Páscoa, a passagem. Vamos ver. Jesus foi morto, sabe em que dia? Nesse dia de hoje, ó. Há 2000 anos atrás, em Jerusalém. No 14 de Nissan, ele foi morto. Hoje, essa hora que você está vivendo agora, Jesus estava dentro do túmulo. Já tinha sido colocado no túmulo. Às 5 horas da tarde de hoje, tiraram o corpo dele da cruz e colocaram num túmulo. O dia é hoje. Hoje é o 14 de Nissan. Ele está cumprindo o papel do cordeiro, presta atenção. Ele morreu no crepúsculo da tarde. Ontem, segunda-feira, o calendário bíblico não é solar, é lunar. Ontem, às 6 horas da tarde, já entrou a terça-feira no calendário bíblico, o 14 de Nissan. E nesse horário, o cordeiro, ele era o quê? Degolado, morto. Então, você está vendo aí, volta comigo, Isaías 53, 5. Quem matou Jesus está me assistindo aqui, ó. E eu também, você está vendo um que matou. Junto com você, nós assassinamos o Filho de Deus. Ele foi moído pela minha e pela sua transgressão. Nós matamos ele. Se eu e você não tivéssemos pecado, Jesus não precisaria morrer. Mas por causa do meu e do seu pecado e do mundo inteiro, ele foi morto. Agora, quem pôs ele na cruz, hein? Será que foi o judeu mesmo? Porque os judeus falaram, crucifica ele, né? Você já pensou se o judeu não falasse, crucifica ele? Se Jesus não morresse na cruz, onde você estaria agora? Qual era a sua esperança? Você estaria fadado ao lago de fogo. Isaías 53, 10. Todavia, ao Pai. Você lembra que lá na Páscoa, quem degolava o cordeiro era o Pai? Aí, ó. Todavia, o Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua vida, verá a sua posteridade e a vontade do Pai vai satisfazer na vida dele. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com a sua justiça, justificará a muitos. Sabe quem que é o penoso trabalho da alma dele?
É você. É você. Ele morreu por você. Jesus não morreu para te dar carro, casa, nada. Ele morreu para salvar tu e a tua casa. Você é o tesouro de Deus. É por isso que o Pai colocou o Filho na cruz. Para que nessa noite você seja liberto de um império que escraviza pior do que o Egito. Outra coisa. Ah, pastor, mataram Jesus. Não. Ele deu a vida. Ele deu. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Deus enviou o Filho. Degolou o Filho dele. E o Filho quis ser degolado por você. E eu te pergunto. Vale a pena viver na prática do pecado? Vale? Ou você acha que a salvação é como aí muitos dizem, a graça de Deus, você pode viver do jeito que você quiser e está tudo bem? Olha o preço pago. Lá na Páscoa a família via o pai degolando o cordeiro para chocar. E Deus deixou a cruz para te chocar. Quando eu ponho essa imagem de Jesus, esse filme do Mel Gibson, para mim não é exagerado, não. Ele foi moído. Olha aí no vídeo que você está vendo. Esse é o preço pago por você. Abre comigo 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 1. Verso 18. Porque não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Está aí o preço. Vamos voltar lá no Egito. Então o pai pegou, cortou a garganta do bicho. Além disso, o bicho seria comido, tá? E tinha que assar ele no forno, no fogo, e não podia sobrar nada pela manhã, teria que ser queimado. Aí aquele sangue foi passado nos umbrais. E à meia-noite, quando Deus liberou um anjo, ele passou pelo Egito e matou todos os primogênitos de animal de gente que não tinha o sangue na porta da casa. A primeira coisa que eu vejo é que o cordeiro não é só para você, não. Nós somos egoístas. Você vai ver que a festa de Páscoa, se a família é pequena, era para convidar o vizinho. Jesus veio para salvar você, sua família, seus vizinhos. Ele veio para todos aqueles que o quiserem. Você tem que convidar. Convidar as pessoas a ir para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então aquela família passava a noite comendo ervas amargas, pão sem fermento, e iam comer o cordeiro. É interessante que Jesus fez uma pregação no Evangelho de João, que todo mundo largou ele, foi embora. Ficou 12. E ele falou, vocês não querem ir embora também não? Porque foi uma pregação dura. Ele falou, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Pastor, misericórdia, o que é isso? Tudo aquilo que você come faz parte de você. Se você comer uma maçã, os minerais, aquilo sódio, que tem nela, vai entrar no seu corpo. Comer da carne de Cristo é participar dos sofrimentos dele, como um obreiro que não tem nada do que se envergonhar. É integralizar Cristo em você, pelas suas atitudes. Ser um cristão é refletir a imagem de Cristo, é ter Cristo integralizado, é comer da carne e beber do sangue, é abrir mão de você, renunciar a você. E eles comiam aquilo com erva amarga, para lembrar da amargura do mundo, da escravidão do diabo, do faraó. E o pão tipificava que o pão ele cresceu rápido, porque não deu tempo nem de fermentar, ou seja, não deu tempo do pão crescer, era um pão sem fermento. E nós vamos ver o que representa isso. Agora pensa comigo, você já imaginou você pegar seus filhos, sentar numa mesa todo ano, no dia da Páscoa, colocar lá erva amarga, colocar lá uma vasilha onde era para estar o cordeiro vazia, e um pão sem fermento. E nessa cerimônia você vai instituir a ceia do Senhor como Jesus fez. Mas você vai explicar aos seus filhos
que você foi liberto da escravidão do diabo, porque um cordeiro foi morto, Jesus, e ele foi crucificado. E você manda seu menino de 2, 3 anos, 4 anos comer uma erva amarga, ele vai cuspir falando, não, que coisa amargosa. Você vai falar para ele, meu filho, se você escolher o mundo, a sua vida vai ser igual essa erva que você pôs na boca. É para isso que serve a cerimônia, para ensinar. Não vá para o mundo. Ou seu pai e a sua mãe foram tirados do mundo da escravidão do diabo pelo sangue de Jesus, pela morte dele na cruz. Agora, se você optar por ir para o mundo, assim como essa erva foi amarga na sua boca, assim vai ser a sua vida, amarga. Você já pensou? Se no meio cristão celebrasse uma festa assim todo ano, o que ia passar na cabeça dos filhos? Não, meu pai me ensinou. O dia que ele fosse para a faculdade, alguém falasse maconha, ele ia lembrar do que? Erva amarga. Na hora ia vir na cabeça dele, erva amarga. Não quero. Vamos fazer um rolo aqui, erva amarga. Vamos prostituir, erva amarga. Não quero. Mas aí eu dou um chocolatezinho, um coelhinho de chocolate e deturpo algo lindo que Deus fez para nosso entendimento. Então, Jesus, ele vai celebrar essa festa. Você vai ler em casa depois Lucas 2, que de ano em ano os seus pais iam para Jerusalém para celebrar a festa de Páscoa. E aí, no dia antes da sua morte, no dia no qual era preparado o Pêssar, a Páscoa, o memorial, eu falei que essa festa era para a família. E Jesus reúne com seus discípulos, do qual ele chama de família. Perguntaram para ele uma vez, seu pai e sua mãe estão lá fora. Ele fala, meu pai, mãe e irmão são esses que fazem a vontade de Deus, que estão aqui comigo. Ou seja, Jesus considerava os discípulos sua família. E ele pega, eu quero que você vá comigo agora, em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. O Evangelho de Lucas, ele traz coisas que os outros não trazem. Porque Lucas, como médico, gentio, ele relata detalhes da Bíblia, que o judeu não preocupa, porque para ele é óbvio. Igual Jesus foi circuncidado. Para o judeu você não precisa falar isso, porque ele é judeu, lógico que ele foi. Mas Lucas relata que ele foi. Lucas relata que seus pais iam de ano em ano na festa de Páscoa. Lucas 22, 1, presta atenção. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. Estava próximo. Verso 8. Lucas 22, 8. E mandou a Pedro e João dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão achar um lugar, né? Eles vão achar um lugar e vão preparar a cerimônia de Páscoa. Verso 13. Lucas 22, 13. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito e prepararam a Páscoa. Você vai prestar atenção agora, né, no que eu vou falar. Então você está vendo aí na tela como é que era a cerimônia. Lá no Egito aconteceu, né? E na época de Jesus, a cerimônia já não era assim mais. A cerimônia ela era feita desse jeito que você está vendo aí. É interessante que a mesa ela é da altura do chão, tá vendo aqui, ó? E os discípulos põem o pé para trás, ó. Você vai ver que ele vai lavar pés no Evangelho de João, né? E você vai ver que do lado direito dele estava João e do lado esquerdo estava Judas, né? E a maior falta de educação era quando alguém fosse comer, alguém metesse a mão no prato junto com ele. Ou seja, você pegasse o pão ali, aquele pão sírio hoje que a gente tem, e pegasse o antepasto lá com a mão e a pessoa fosse junto. Por isso nós sabemos que na esquerda dele estava Judas. Ou seja, ele estava na mesa dessa forma que você está vendo aí. A mesa é baixinha desse jeito. E agora ele diz o seguinte, verso 13. Indo eles, acharam como lhe havia sido preparado e preparavam a Páscoa.
Chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Se cumpra o quê, hein? O que vai se cumprir no reino de Deus? Você sabe? Ó, lembrando a você, a palavra Pessa, Páscoa, é passagem. Falta você e eu fazermos uma Páscoa, que é passar da morte para a vida eterna. E isso vai se cumprir. Quando ele voltar, ele vai destruir a morte, porque nós vamos ressuscitar e estaremos para sempre com o Senhor. E celebraremos essa última passagem. Ele não pode celebrar mais porque ele não está na terra. Ele não pode mais fazer esse memorial, porque ele está sentado à direita do Pai, mas ele falou que ele vai fazer quando ela se cumprir. Por enquanto ele não vai fazer mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Verso 19, presta atenção. Verso 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti entre vós. A primeira curiosidade é que lá em Êxodo não tem cálices. Então, como que esse cálice foi parar aí agora? Esse cálice, ele foi introduzido depois do exílio da Babilônia. Quando o povo judeu saiu da Babilônia, os judeus introduziram na cerimônia de Páscoa 4 cálices. E Jesus, ele está cumprindo essa tradição dos cálices. E essa tradição tem uma importância muito grande para nós. Porque a Bíblia vai nos mostrar 3 cálices. E até hoje você às vezes não entendeu a simbologia deles. Esse primeiro cálice, quando o judeu prepara a Páscoa, ele pega um cálice. Pastor, isso aí era vinho? Primeira coisa, na festa de Páscoa era obrigado a tirar todo o fermento da casa. O vinho é uma bebida fermentada. Isso não poderia ser vinho. Isso é um suco ou um vinho sem fermentar, que seria o suco natural da uva. E ele pega e ele dá uma bênção. Até hoje os judeus dão essa bênção. Fala assim: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, boré prihagafen. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos abençoaste, dando fruto da videira. A partir do momento que ele deu essa bênção, ele separa o dia comum de um sábado. Presta atenção. Muitos cristãos acreditam que Jesus morreu na sexta-feira. Então conta comigo, presta atenção. 3 dias e 3 noites no seio da terra, como Jonas ficou no ventre do peixe. Sexta para sábado, 1 dia. Sábado para domingo, 2 dias. Domingo para segunda, 3. Ele ia ressuscitar no domingo. Pastor, mas mandou quebrar a perna dos bandidos para o corpo não ficar no sábado. É porque você não sabe que toda festa bíblica é um sábado. Não interessa o dia da semana que ela cai. Então, ó, se a Páscoa cair na quarta-feira, a semana vai ter 2 sábados. E essa Páscoa de Jesus caiu de quarta para quinta. Se você contar agora, quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo, 3 dias. A semana de Páscoa teve 2 feriados, 2 Shabats. Então o judeu ele dá essa bênção para a entrada de um período de sábado. Você vai ver que a Bíblia ela proíbe qualquer trabalho nesse dia. Tanto da festa bíblica, quanto do sábado da semana. Então, nesse sábado de Páscoa, Jesus faz a oração e ele entra no período da Páscoa, do feriado, da festa. E aí ele continua. Vamos ler lá Lucas 22, vamos continuar. E ele disse, né, verso 18. Verso 17. E tomando o cálice e havendo dado graças, tomai-o e o reparti entre vós. Ou seja, naquele cálice, todos beberam naquele mesmo cálice.
Foi passando de boca a boca aquele cálice. Esse não é o cálice que você toma na ceia. Esse é o cálice chamado Kiddush, a separação de um dia comum para o dia santo. E agora ele continua. Verso 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O que é venha o reino de Deus? Quando Jesus voltar, ele vai implantar o reino de Deus na terra. Ele vai reinar 1000 anos. E ele está falando, eu não vou beber até que esse reino se cumpra. Ou seja, o milênio, o Shabat, 1000 anos de paz seja implantado. Verso 19. E tomando um pão, presta atenção. Tomando um pão, tendo dado graças, tomando um pão, tendo dado graças, partiu e deu, dizendo, isso é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Eu te pergunto, pegar um pedacinho de pão no dia de ceia e comer, será que é isso que ele está querendo que eu faça? Será que é isso que ele quer que eu lembre? Comer um pedacinho de pão para lembrar da morte dele na cruz? Também era dada uma bênção do pão. E eles pegavam um pão e falavam o seguinte, até hoje faz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzleh min haaretz. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos abençoaste, dando o fruto da terra, ou o pão da terra. Presta atenção. Sabe o que Jesus está falando? O corpo dele não tem pecado. Então é pão sem fermento. Por isso que o pão é sem fermento. Tipifica o corpo dele. E ele fala, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso. Fazer o quê? Do mesmo jeito. Vou traduzir para você. Pedro, Tiago, João, você que está me assistindo, do mesmo jeito que Jesus deu o corpo dele para ser partido, você também deve dar o seu. Façam isso em memória de mim. Sabe o quê? Se partam. Seja bênção. Seja uma bênção na vida do irmão, seja uma bênção na terra, seja uma bênção durante a sua peregrinação nesse mundo, assim como eu dei a minha vida. Se preciso for, você dê a sua. Misericórdia, pastor. Será que João aprendeu isso mesmo? Abre comigo 1 João. Agora é 1 João 3,16. Você conhece João 3,16. Mas às vezes você não leu ainda 1 João 3,16. Olha o que diz em 1 João 3,16. Porque não há prova de amor maior do que essa, de alguém dar a vida. Dar o quê? A vida pelo seu irmão. E João critica. Ousa alguns de vós ter recursos desse mundo, vê o irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração? Filhinhos, não amemos simplesmente de língua, mas de fato e de verdade. A Bíblia manda abençoar primeiro os da família da fé. Mas você não pode negar comida e roupa para ninguém. O que é que Jesus falou? Eu vim aqui nesse mundo e fui bênção, e ainda é bênção nesse mundo. Que você que está nesse mundo, por enquanto, eu e você, eu não sei se amanhã eu estou nesse mundo ou se ele vai me levar. Mas enquanto eu estiver nesse mundo, eu quero ser bênção. Eu quero me partir. É isso que ele está falando. Façam isso em memória de mim. Se partam em memória de mim. Seja um cristão. Abra mão do seu eu em prol do seu próximo. Ame pessoas e use as coisas. Aprenda com Jesus. Você vai ter que perder aqui para ganhar lá. Não tem jeito de você ganhar aqui e ganhar lá. Quem quiser achar a sua vida, vai perder. E quem perder por minha causa, vai achar que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Foge de pastores que só falam em dinheiro. Foge de pessoas que só glorificam coisas materiais e não glorificam pessoas feitas à imagem de Jesus, que não amam gente, mas amam coisas. Pode fugir.
Isso é lobo em pele de cordeiro. Jesus morreu, vou repetir, para que o sangue dele seja derramado, possa salvar tu e a tua casa, seus vizinhos. É para isso que ele morreu. Para levar você do lago de fogo, para te libertar de um império muito pior do que o do Egito. E nós vamos ver isso. Vamos continuar aqui então. E aí, continuamos. O cálice que você toma é esse que você vai ler agora. Ó. Verso 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue, que é derramado por vós. O que é isso, hein? Nova aliança. Você está debaixo de uma nova aliança. O que é isso? Esse é o cálice que você celebra lá. A morte dele na cruz selou um pacto. Aliança é pacto. Um pacto com o Deus de Israel. Um pacto com o Criador de todas as coisas. Que a sua dívida, presta atenção, está paga. A partir daquele momento, deu uma amnésia em Deus. E ele não se lembra mais dos seus pecados. Esse é o pacto. Ó, Pai, eu estou pagando a conta deles. E agora a dívida deles está paga. Quando ele falou está consumado, em Israel, é uma palavra hebraica, significa tudo pago. Está, tu não devo nada. Está consumado em Israel é completamente quitada a sua dívida. Abre comigo. Jeremias 31, 31. Abre aí comigo, Jeremias 31, 31. Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, quando eu os tomei pela mão para os livrar do Egito, pois eles invalidaram a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Na sua mente imprimirei as minhas leis, no coração lhas escreverei. Serei o vosso Deus, e eles serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Apagarei os seus pecados, e deles jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Você está debaixo dessa nova aliança, porque alguém pagou a sua conta naquela cruz. O Cordeiro da Páscoa pagou a sua dívida, e a morte não entra mais na sua casa, na sua vida, não entra mais. O sangue dele é o pagamento da sua dívida. Esse cálice que Jesus está falando. Esse é o novo pacto, a nova aliança, o novo concerto feito no meu sangue. E é interessante que logo depois ele é traído e vai para a cruz. Mas ainda há um terceiro cálice que você não sabe. E os judeus celebram com 4. Eu vou botar 3 aqui porque o quarto não está na Bíblia. É uma tradição deles, né? Mas esse terceiro cálice, aonde que ele está? Esse é um cálice que ele não quis tomar. No momento não queria. Lá no Getsemane. Getsemane, a palavra Getsemane, significa prensa de azeite. Prensa de azeite. Jesus ele foi prensado. E começou a suar gotas de sangue. E ele diz, lá em Mateus, abre comigo a palavra do Senhor. Mateus. Esse cálice é o cálice que ele falou, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu quero convidar você agora a pensar. Pensa comigo. Que cálice que é esse? Abre comigo Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se.
Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele vai orar 3 vezes e não vai ter resposta. E ele falou: se não tem jeito de passar sem que eu tome, eu vou tomar esse cálice. Você sabe que cálice que é esse? Não, né? Não é da morte na cruz, não. Porque ele falou que para isso ele veio. João olhou para ele e falou: esse aí é o cordeiro, ó, que vai ser sacrificado. É o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Que cálice que é esse? Em Mateus 16, ele fala para os seus discípulos que iria até Jerusalém, e tudo que está escrito lá em Isaías 53 ia acontecer na vida dele. Uma coisa que Jesus nunca experimentou é a separação do Pai. Nunca. Desde que o universo existe, você vai ler em Gênesis capítulo 1, né, verso 26. Façamos o homem a nossa imagem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem. Elohim, Deus no plural. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele agora ia ter que beber um cálice. E ele vai beber esse cálice por culpa minha e sua também. Nesse cálice que ele tomar, ele vai experimentar algo que ele nunca experimentou. Ele vai experimentar a verdadeira morte. A verdadeira morte não é você bater as botinas hoje não, tá? Na realidade, você bate as botinas e vai para um julgamento. Ou o julgamento de Cristo, ou o julgamento do Pai. A verdadeira morte é a separação do Pai. Você vai ver que quando Deus tirou Adão da sua presença e proibiu ele de comer da árvore da vida, a morte entrou. Jesus veio e te ligou de novo no Pai. Você vai ler Efésios 2, de 1 a 3. E você que estava morto agora, você está ligado no Pai e não morre mais. Você agora tem vida em abundância, vida eterna. Essa casca que você está dentro dela, você está dentro de uma casca. Essa casca vai para o pó. Mas aquele que está dentro dessa casca não morre mais. Glória a Deus por isso. Então Jesus, ele vai experimentar a morte. Abre comigo Mateus 27. Você vai voltar comigo agora lá em Jerusalém. Quando o cordeiro era morto, Jesus vai ser imolado. Presta atenção. Ó. Mateus 27, 45. Eu vou te falar os horários da Bíblia para você entrar em sintonia. Na hora terceira, bíblica, é 9 horas da manhã nossa. Ele foi colocado na cruz. Na hora sexta, que é meio-dia, vai ficar trevas, vai escurecer tudo. Ficou trevas. Naquele momento, os pecados do mundo inteiro vieram sobre ele. E naquele momento, durante 3 horas, se fez trevas. E olha o que ele vai falar. Abre comigo Mateus 27, 46. Por volta da hora 9, 3 horas da tarde. Ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Se você não sabe o que significa Eli, vem do nome El, Deus, e de Yahvé, que significa Deus meu, porque me desamparaste. Houve um rompimento, e naquele momento ele experimentou a morte por todos nós. Naquele momento que ele morre, ele pagou a minha e a sua dívida de pecado. Foi completamente paga naquela cruz. Abre comigo Hebreus capítulo 5. Essa noite é uma noite de você profetizar algo na sua vida. A libertação. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, ele foi imolado. Ele foi morto. Ele pagou a nossa dívida. Então abre comigo Hebreus 5, verso 7. Vai relatar para você o Getsemane. E você vai entender o porquê de Deus fazer isso com o seu filho. Ó. Hebreus 5, 7. Ele, Jesus,
nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele pagou a nossa conta. Como é que Jesus, presta atenção, como que Jesus ia me socorrer separado de Deus, morto, se ele nunca tivesse passado pelo Getsemane e pela cruz? Como? Eu só posso saber o que uma pessoa passa quando eu passo. E se ele não fosse separado do Pai durante 3 horas, ele não ia me compreender separado de Deus no meu pecado, porque ele não tinha pecado. Aquelas 3 horas, o Filho experimentou a separação, a morte. E hoje, nessa noite, ele pode socorrer você. Pastor, eu estou triste, estou em depressão. Pois Jesus te socorre. Ele sabe o que é ser separado. E hoje ele quer te ajuntar em Deus. Deus está aqui para perdoar os seus pecados, não para te condenar. Ele quer sarar a sua história. Ele quer restaurar seu casamento, seus sonhos, sua vida. Jesus não veio para julgar o mundo, ele volta para julgar. Mas hoje, ele é o Cordeiro Pascual, que tira os pecados do mundo. Eu já estou encerrando, mas eu quero que você vá comigo lá no apóstolo Paulo, lá na igreja de Corinto. Ele vai repetir esse memorial de Jesus com os irmãos da igreja. Essa passagem. Porque essa passagem, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu passei. Eu passei da morte para a vida. Eu passei do reino de Satanás para o reino de Deus. Eu passei de filho do diabo, leia Efésios 2:3, para filho de Deus, leia Romanos 8:15, João 1:12. Eu recebi poder e estou sendo feito filho de Deus. Eu passei das trevas para a luz e eu fui liberto. Pastor, liberto aonde? Você está morando na terra, você tem que trabalhar. Tenho, louvado seja Deus pelo trabalho. Mas eu não sou escravo. Eu não vivo mais pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu não vejo. Amanhã eu tenho certeza que Deus vai suprir a minha necessidade. Eu tenho paz para morrer. Eu tenho paz para ficar doente ou ficar curado. Eu tenho paz, porque a paz que Ele me dá, o dinheiro não compra, o diploma não compra. A paz que Ele me dá, somente o príncipe da paz pode me dar. Creia e entregue a sua vida para valer para Ele. Abre comigo Colossenses capítulo 1, verso 13. E nós já vamos daqui a pouco encerrar. E eu vou te explicar a ceia. Que até hoje você deve ter feito errado. Colossenses 1,13. Cristo nos libertou. Ó, aquele cordeiro no Egito libertou o povo do faraó, da escravidão. Agora olha Colossenses 1,13. Cristo nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Você é livre. Você é livre hoje para falar não para a bebida, para as drogas, para a promiscuidade. Deus te libertou disso. Toma posse, não seja escravo de programa de televisão, de série de Netflix, de charopada gospel. Não seja mais escravo, seja livre. Vá adorar a Deus de todo o seu coração. Eu vou te falar mais uma coisa. Brevemente, o que aconteceu no Egito vai acontecer nessa terra. Não vai demorar. Ó, hoje, eu não sei você, mas quando eu saio num restaurante e vejo pares de homens e mulheres beijando na boca,
Para mim é o fim do mundo aquilo, a destruição da família. Eu já fico gemendo de ver isso, clamando a volta de Jesus. Eu vejo ali crianças vendo aquele tipo de coisa. É um absurdo. Mas a Bíblia falou que isso iria acontecer, e está acontecendo. Nós estamos entrando em guerras, rumores de guerras, no princípio das dores. Eu quero te dar um conselho: não fique para trás. Não abra mão da sua fé. Não abra mão. Você foi salvo pela graça de Deus através do sangue de Jesus. Não abra mão da sua fé em Cristo. Não abra. Vão lá comigo. Em 1 Coríntios capítulo 11. Nós já vamos encerrar. E tocou esse mês que vem, em maio. Quando você for celebrar a ceia. Lembra do que eu estou falando para você hoje. Presta atenção. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. 1 Coríntios 11, 23. O apóstolo Paulo diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, que noite que ele foi traído mesmo? Na Páscoa, tomou o pão e, tendo dado graças, que nós fizemos, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Sabe o que ele está falando para você? Seja como ele foi e ele é. Seja como Cristo. Se parta. Ó. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Agora presta atenção que você às vezes nunca fez o que eu vou ler agora. Porque todas as vezes que beberdes o cálice e comerdes o pão, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Eu te pergunto hoje, quantas vezes você já anunciou a morte de Jesus na ceia? A Bíblia está mandando se anunciar a morte, não a vida. Por quê, pastor? A morte parece ser derrota? Parece ser. Mas a morte dele é a nossa vitória. Você foi salvo, liberto, porque o Cordeiro morreu. Não porque o Cordeiro vive. Glória a Deus, ele vive e ressuscitou. Mas o pagamento da sua dívida foi na morte dele, não na vida dele. Então, nessa noite, você deve anunciar para os principados, potestades, dominadores, que Jesus morreu. Sabe o que você está falando? A minha conta está paga. Você já pensou Paulo mandar eu anunciar a morte de Jesus? Para quem? Deus já sabe que Jesus morreu. Jesus sabe que ele morreu. Eu sei que Jesus morreu. Mas tem alguns que têm que saber todo mês que Jesus morreu. Espíritos, demônios que tentam te escravizar, que tentam te acusar. E eu quero dizer, se você não vive na prática do pecado, peça perdão hoje, que ele vai te perdoar. Anuncie para os principados. Execute juízo nos deuses desse mundo, falando para eles o seguinte: a minha conta está paga. Vocês não têm direito na minha mente, na minha família, na minha vida. Proclama isso com a sua boca. Executa juízo, Deus, em espíritos de enfermidade, espíritos de adultério, espíritos de fornicação, espírito de promiscuidade sexual, espírito de droga, de vício, de violência, de loucura. Executa juízo, Deus, nesses demônios. Em nome de Jesus, eu anuncio a morte do meu Senhor até que ele volte. Para encerrar a nossa live, abre comigo Hebreus 4, 12. Vai falar da ceia, da Páscoa. Você sabe qual era a ceia mais importante do ano para a igreja? Tinha que ser uma ceia feita hoje, no dia da Páscoa. Aliás, ontem. Né? Essa ceia tinha que ser feita ontem, porque é a ceia do dia de Páscoa. Olha que coisa. Hebreus 4, 12.
Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Você sabe o que é isso? É a ceia. É a Páscoa. Vou ler de novo para você. Hebreus 4:12. Visto que os filhos... Ah, não é isso não. Não é 4:12. Isso é a palavra de Deus. É 3, só um minutinho. Caduquei aqui. Hebreus capítulo 3. 3. Espera aí. Só um minutinho aqui que eu perdi aqui. Filhos. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, disso ele também participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pelo pavor da morte. Você sabe qual que é a maior escravidão do mundo? É o medo de morrer. Então as pessoas do mundo, elas têm pavor. E nós vencemos a morte porque ele venceu a morte por nós. Então, visto que os filhos têm participação, os filhos têm participação de carne e sangue, ele igualmente participou para que por sua morte, Hebreus 2, 14 e 15. Caduquei aí no Hebreus 4. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aqueles que têm o poder da morte e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós vamos encerrar a nossa live, né? Eu quero dizer a você que você fez uma Páscoa. Você já passou pela cerimônia de Páscoa uma vez. Você era um morto-vivo e agora ele te deu vida. Mas ainda, nós temos 2 festas para fazer. Pentecostes é quando você for cheio do Espírito e capacitado para o trabalho do Senhor aqui nessa terra. E tabernáculos é quando Jesus voltar e tabernacular. A palavra tabernáculo é morada. Tabernacular conosco. A primeira etapa você já venceu. Quando você passou o sangue do Cordeiro na sua vida. Nos umbrais da entrada da morte na sua vida. O sangue foi passado nos seus olhos para que você enxergue o reino de Deus. Foi passado nos seus ouvidos para que você escute a voz dele. Na sua mão, para que você trabalhe para ele. Na sua língua, para que a sua boca cante louvores e pregue a palavra. Nos seus pés, para que você ande direito. O sangue de Jesus foi passado nos sentidos seus. Os seus sentidos é a porta de entrada do pecado. E hoje o sangue de Jesus está sobre os seus sentidos. E você passou da morte para a vida. Você passou da escravidão para a libertação. Então eu quero orar por você, você que participou dessa live. Espero que você tenha tido entendimento. Eu sei que é muita informação. Ela vai ficar gravada e vai estar disponível no meu canal para você assistir e passar para outras pessoas. A maioria do meio evangélico não tem entendimento da ceia, que você anuncia a morte do Senhor. E anunciar a morte do Senhor traz libertação, né? A Bíblia diz, para encerrar, 1 João, capítulo 1, verso 5 em diante, que nós devemos ter comunhão. Ou seja, eu tenho que estar participando de uma congregação. Se mantivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Sabe o que é isso? Continua purificando. Lá também tem outro se. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar
e nos perdoar de toda injustiça. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, examine o homem a si mesmo. Eu não sou juiz seu. Você deve examinar você mesmo e ver o que você tem que mudar. Você deve pedir ao Senhor ajuda. Se você é escravo de alguma coisa, peça a Ele para te libertar. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Quando eu me converti, eu demorei 3 meses para tomar posse, que eu estava liberto disso. Ajoelhei na minha cama e falei, Deus, eu não dou conta. Mas eu creio que se o Senhor quiser me libertar, me tirar a vontade de fumar, o Senhor pode. Aquele dia em diante, eu estava liberto do vício do cigarro. Assim, como um passe de mágica, me tirou o desejo de fumar. Pois o Jesus que fez isso comigo, faz com você. O Jesus que me libertou, liberta você. Então, quando eu orar, abre o seu coração. Peça a Deus para executar juízo em tudo aquilo que prende seus filhos, sua família. Hoje é o dia correspondente ao dia que ele passou lá no Egito. E os egípcios acordaram de manhã. O faraó viu o reino dele totalmente destruído. Cada praga egípcia era para ferir uma ou mais entidade de deuses. E agora, em toda casa de egípcios havia um morto. O primogênito havia morrido, dos animais, de gente, tudo. E aquela praga trouxe a libertação. Pois Jesus naquela cruz trouxe libertação. Pai, em nome de Jesus. Essa live, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome. E eu clamo ao Senhor para quem escutou essa live. Não fique da mesma forma como entrou, mas que saia transformado pelo poder que há no nome, no sangue de Jesus, pelo poder da Tua palavra. Que o Senhor faça, Senhor, nesse meio, homens e mulheres de Deus. Pessoas cheias do Teu Espírito. Pessoas que não têm nada do que se envergonhar, que são cristãos. Que não aceitam, Senhor, corrupção. Que não aceitam viver na prática do pecado, pois o Senhor nos libertou. Eu te agradeço pelo Cordeiro. Eu te agradeço pelo sacrifício pascual. Porque o Senhor, o nosso Pai, ofereceu o maior de todos os sacrifícios por nós. O Cordeiro que tira os pecados, Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Eu declaro que a minha dependência é total no Senhor e do Senhor. E peço por essas famílias e vidas que estão assistindo e que ainda vão assistir, que de forma nenhuma, Pai, eles saiam do Teu caminho, que de forma nenhuma eles negociem a fé, a esperança dada em Jesus Cristo naquela cruz, que de forma nenhuma eles abram mão, Pai, de seguir o Senhor, mesmo que o caminho é estreito ou apertado, mesmo que nesse deserto, muitas vezes passamos por deserto, por fornalhas, por provações, mas nós passamos com uma certeza, o Senhor está conosco todos os dias. Se eu estou na fornalha, o Senhor está. Se eu estou no deserto, o Senhor está. Se eu estou na bonança, o Senhor está. E eu tenho uma certeza no meu coração. O Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu te agradeço e te louvo no nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, viu? Foi uma honra, um prazer caminhar com vocês. Essa aula vai estar gravada no meu canal e você vai ter disponível para passar para quem você quiser, viu? Boa noite, pastor. Obrigada. Boa noite. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite. A honra é toda nossa. Deus abençoe. Obrigada, muito obrigada, pastor. Deus abençoe sua vida e sua família. Obrigado, abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Boa noite, pastor. Glória a Deus. Sua vida foi
Amém.